Olá pessoal, então vamos dar sequência a essa questão mais introdutória na linha de semicondutores. E nós vamos tratar na presente aula, que é uma continuidade da anterior, falando dessa introdução, da classificação dos materiais de acordo com a sua condutividade. E aí, no final, fazer um overview a respeito dos principais materiais semicondutores. Então eu vou fazer aqui vou colocar novamente a apresentação para que todos possam ver. E aí a gente pode discutir um pouquinho mais a respeito disso. Então, a condutividade elétrica do material nós convencionamos designar pela letra sigma do alfabeto grego. Ela mede essencialmente a capacidade de transportar corrente elétrica sem sofrer grandes perdas. Então, existe a condutividade dinâmica, ou seja, a condutividade de um material ela varia normalmente com a frequência, mas é convencional, num primeiro momento, você classificar esses materiais de acordo com a condutividade em corrente contínua, ou direct current, DC, né, ou DC, simplesmente. A condutividade variando com a frequência pode fazer com que um determinado material isolante, a atingir uma determinada frequência, ele possa mudar de comportamento. Tá? Mas, em linhas gerais, né, se nós classificarmos os materiais de acordo com a condutividade DC em frequência zero ou em baixíssimas frequências, nós teremos três grandes categorias: os isolantes, os condutores e os semicondutores. Quais são as escalas de valores associadas a cada um deles? Então, isolantes, você pode aqui, claro que mudar essa faixa de classificação, tá? A depender do gosto do freguês, digamos. Mas normalmente um bom isolante é aquele que tem uma condutividade menor do que 10 elevado a menos 9 Siemens por metro. E aqui nesse campo nós enquadramos cerâmicas. As cerâmicas normalmente são óxidos metálicos, existem outros compostos, outras combinações. Tá? O carbono na forma diamante, muitos gases nobres, então forma gasosa já nem seriam sólidos, mas enfim, você vai ter materiais que são principalmente materiais cerâmicos. Tá? Plásticos também, né? Se você pegar o PET, por exemplo, aquele plástico da garrafa PET, ele é um material isolante, é um bom isolante para fins de eletricidade. Então, materiais plásticos, muitos deles, ou seja, são materiais poliméricos consistindo de cadeias carbônicas, muitas vezes cadeias orgânicas e tudo mais. Mas a essência é que a condutividade desses materiais, aqui a minha classificação é que ela seja menor que 10 a menos 9 Siemens por metro. No outro lado do espectro, você tem os materiais condutores, onde a condutividade ela fica de 10 elevado a terceira a 10 elevado a 8 Siemens por metro. Então, exemplos: os metais, na sua maioria, carbono na forma grafite, só para colocar o carbono aqui como exemplo. Existem muitos materiais condutores orgânicos, que são muito utilizados, por exemplo, em células solares, em que você precisa de um condutor transparente, e que com metal você teria que fazer uma camada muito fina, normalmente complicado de fazer, tem questões de técnicas de fabricação, de fragilidade e tudo mais. Claro que dá para fazer, mas hoje esse campo chamado fotovoltaica orgânica tem crescido, tem se buscado muito por conta de aspectos como flexibilidade das células e tudo mais. E aí você precisa desses materiais condutores transparentes. A polianilina é um exemplo, tem vários aí, né? Tiofenos, em geral, combinações de tiofenos com outras coisas aí. Polímeros, né? Tais de politiofenos, você consegue criar materiais que são condutores ou pelo menos semicondutores orgânicos. Né? Com materiais orgânicos você consegue excursionar desde isolantes até condutores, passando por semicondutores. É claro que, por exemplo, em determinadas circunstâncias, você pode considerar que a água salgada, a água do mar, que tem uma condutividade
na ordem de 1 Siemens por metro, ordem de grandeza aqui, tá? O valor exato depende da concentração de sal, depende da frequência exata de operação, mas essa é a escala, 1 Siemens por metro, você já pode considerá-la um bom condutor. Tá? Então essas definições aqui, elas não são tão rigorosas, mas quando a gente fala num material metálico, por exemplo, o cobre, ele tem uma condutividade em temperatura ambiente que vai lá para 5,7 vezes 10 elevado a sétima Siemens por metro, ou seja, está perto do 10 elevado a 8 Siemens por metro. É uma condutividade bastante elevada. O grafite, que comparativamente a esses outros metais, tipo cobre, prata e alumínio, ouro, ele não tem uma condutividade tão alta, ainda assim ele tem a condutividade da ordem de 10 elevado a 6 Siemens por metro. Tá? E aí no meio do caminho você teria, então se eu considerar essas escalas de definição, no meio do caminho, tudo que tiver entre uma coisa e outra, eu vou chamar de semicondutor. Mas os semicondutores intrínsecos, típicos, tá? Eles têm na faixa entre 10 a menos 4 e 10 a menos 2 Siemens por metro. Os valores precisos de condutividade em materiais isolantes e em materiais semicondutores dependem muito da cristalinidade do material. Tá? Porque defeitos no material, impurezas no material, acabam acarretando eventualmente o aparecimento de cargas ou armadilhas de carga. Pode ser para o lado de ir mais para aumentar a condutividade ou para diminuir. Esse efeito pode acontecer nos dois sentidos. Tá? Então, materiais que têm uma condutividade que não é uma condutividade metálica, por exemplo, que é uma condutividade mais baixa, nessa escala 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 4, ou até mesmo um isolante, vai ter a sua condutividade afetada, e muito, em muitas situações, pelo grau de cristalinidade, pelo número de defeitos presentes e pelas impurezas que contém o material. Então isso varia, flutua. Quando você estiver falando de silício, por exemplo, é silício intrínseco, mas qual é o grau de pureza que esse material tem? Qual é o grau de cristalinidade? É mono ou policristalino? Isso afeta o valor absoluto da condutividade do material, essencialmente. De um ponto de vista eletromagnético, passando rapidamente aqui, a gente sabe que rapidamente por uma revisão do eletromagnetismo, da teoria eletromagnética, a gente sabe que uma onda plana uniforme, que é uma solução das mais simples possíveis, ela tem essa forma aqui. O vetor elétrico, que depende da posição e do tempo, é um vetor constante E0, que denota a magnitude e a polarização da onda que você está incidindo no material, vezes essa exponencial, que é um termo de fase, ou seja, é o termo da onda plana, do tipo I ômega, que é a frequência angular temporal, vezes T, menos K, que é um número complexo que depende da frequência e do material, N, esse N negrito aqui, ponto R, denota, basicamente o N, a direção de propagação. E o R, claro, é a posição, x, y e z, é o parâmetro coordenadas de posição. Então essa onda aqui, ela tem esse comportamento, onda plana uniforme, em que você coloca um campo elétrico inicial em R igual a zero, digamos, na origem você teria esse E0 aqui, e ele vai se propagar onde existem oscilações no tempo e oscilações espaciais de acordo com esta expressão número 1 aqui. Tá? A constante K é o que nos interessa para caracterizar um material, porque, aliás, constante não sei se é o nome correto de dizer, né? Ele é chamado de constante de propagação, mas na verdade ela é uma função da frequência e das propriedades do material. Como você tem
uma permissividade dielétrica complexa nos materiais, eventualmente a permeabilidade magnética também pode ser complexa, você teria o K é igual a ômega, que é a frequência angular temporal, raiz quadrada desse produto, mi epsilon, complexos. Eventualmente os dois complexos. Normalmente só o epsilon. Tá? Então, eu vou considerar aqui o Mi igual ao Mi do vácuo, o Mi zero, porque normalmente os materiais não têm grandes propriedades magnéticas. E a raiz quadrada de um complexo é outro complexo, então você vai ter uma parte real e uma parte imaginária. A parte real é denominada constante de fase, está associada às oscilações espaciais da onda. E a parte imaginária desse K, que está na forma menos I alfa, que esse alfa que está aqui é a que é responsável pela atenuação da onda, o que significa absorção de energia pelo material. O material absorve energia. Então note o seguinte, quanto maior é o alfa, mais o material absorve energia. Para o material absorver energia, a ação da onda deve produzir movimento das coisas que estão nesse material. E essas, para que sofram ação do campo elétrico, têm que ser carregadas. Ou seja, essencialmente, quanto mais carga livre você tiver, mais o meio vai absorver esta onda, vai drenar a energia da onda e vai transformar isso em movimento mecânico dos elétrons, dos buracos, vai transformar em vibrações mecânicas da rede, etc., da rede cristalina ou não cristalina, eventualmente. Mas esse cara está associado à atenuação. Então, em geral, como já tinha dito, você tem o material não magnético. Se ele for magnético, esse Mi pode ser complexo ainda e pode ser um tensor, então não vou entrar muito nesse detalhe aqui. Você poderia ter a atenuação diferente em diferentes direções, assim como o beta diferente em diferentes direções do material. O material é anisotrópico. Mas vamos considerar o caso mais simples. E aí nós definimos a permissividade dielétrica complexa como sendo a parte real, que é o epsilon, é a permissividade dielétrica desse material, mas na parte imaginária entra quem? A condutividade do material dividida pela frequência ômega. Então note que a parte imaginária, ela varia, mesmo que o sigma não varie com a frequência, essa parte aqui varia com a frequência. Existem fórmulas para você calcular isso aqui, essa raiz quadrada já foi calculada em algum lugar, essa fórmula, se você olhar, ela é bem chata de resolver. Esse epsilon, em geral, depende da frequência, o sigma também depende da frequência, mas o caso dos isolantes acontece do ponto de vista eletromagnético quando a condutividade do material é muito menor que 1, o alfa vai para zero, ou seja, a onda pode se propagar largas distâncias nesse material sem sofrer grandes atenuações, e esse material é relativamente transparente para aquela onda eletromagnética daquela frequência. O que é que muda nesse meio material? É o comprimento de onda, porque já que o epsilon não é o do vácuo, a velocidade da luz naquele meio não é a do vácuo, dada a frequência, naturalmente o lambda fica menor dentro desse material. Em termos de band gap, aqui a gente já está colocando um conceito que vem lá da teoria do estado sólido e que vem da aplicação da mecânica quântica aos materiais, que é o conceito de band gap. Em um bom isolante, o band gap é maior do que 3 elétron-volts. Então, se você for falar em band gap do material, você poderia dizer o seguinte: o que é um metal? É um material que tem band gap zero. O que é um semicondutor? É aquele que vai ter band gap um pouco maior do que zero até, ou certo mínimo que você queira definir, até uns 3 a 4 elétron-volts. E a partir de 3 ou 4 elétron-volts, você vai dizer que esse material é um material isolante. Tá? Então, assim, o que acontece aqui é que quando você incide ondas eletromagnéticas cuja energia do fóton é da ordem ou maior que 3 elétron-volts, você começa a, se você considerar um bom isolante como esse gap aqui, 3 elétron-volts, um pouco maior que 3 elétron-volts, se você incidir fótons
com energia do fóton 3 elétron-volts ou maior, você começa a fazer o quê? Você começa a arrancar os elétrons que estão lá nas camadas internas e jogar para a banda de condução. E isso vai fazer então com que o seu material comece a aumentar a condutividade por indução da luz, né, ou da onda eletromagnética que tem uma frequência específica para tal. Então, esse é um processo por absorção de fótons que aumenta a condutividade do material. É uma fotocondutividade, portanto, também é um aspecto importante dos materiais a ser estudado em geral. Tá? Mas, se você estiver muito abaixo disso aqui, e quando a gente fala de um gap de 3 elétron-volts, a gente já está indo para maior que 3 elétron-volts, né? Falando de uma coisa que é um bom isolante, maior que 3 elétron-volts. Tá? Nós já estamos falando de irradiar o material com ultravioleta. Né? Então, basicamente, para o regime DC, para o regime de micro-ondas também, tipicamente esse material vai ser um bom isolante. Já os condutores são aqueles onde o alfa é igual ao beta. Se você fizer o cálculo da raiz quadrada, se fizer as contas aqui, a gente faz isso normalmente na disciplina de ondas eletromagnéticas. Então, se alguém tiver dúvidas, pode voltar lá na aula de ondas eletromagnéticas e consultar a parte de ondas em meios materiais. Você vai ter isso aqui. O alfa é igual ao beta num bom condutor. O epsilon praticamente que desaparece das expressões, e você tem o famoso efeito pelicular muito pronunciado, a onda não consegue penetrar muito dentro de um condutor, e qualquer frequência, por menor que seja, já é capaz de ser absorvida pelo material, porque não tem band gap, então a energia do fóton necessária, se a gente estiver pensando no conceito de fóton, para que você consiga fazer transição de elétrons de uma banda para outra, e isso é transporte de carga, associado a transporte de carga, é zero. Então, desde zero frequência até infinito, você consegue, infinito, claro, o mundo ideal, né? É claro que depois de uma certa frequência começa a aparecer outros fenômenos quânticos importantes, então estamos pensando aqui num mundo idealizado. Então, um bom condutor é aquele que, com qualquer frequência, você já tem o material conduzindo, porque o fóton não precisa ter energia para arrancar o elétron de onde ele está e colocar ele em outra posição ou em outro lugar, em termos energéticos. Qualquer coisa já é suficiente. Tá? Então, uma vez que ele absorve bastante, porque tem bastante carga livre já, você vai ter uma onda eletromagnética muito atenuada num bom condutor. Tá? Claro que quando você vai indo para frequências muito altas, sem olhar para a aproximação, que é essa fórmula que está bem aqui do lado direito, voltando para a fórmula principal, suponha que o sigma seja uma constante do material. Se você vai para frequências muitíssimo altas, esse sigma por ômega epsilon praticamente que desaparece, você vai ter raiz de 1 menos 1, que dá 0, e o alfa vai para 0, enquanto que o beta vai para um valor aqui, ômega raiz de mi epsilon. Né? Se o sigma por ômega epsilon vai para tender a 0. Tá? E isso poderá ocorrer mesmo com uma condutividade muito alta, se a frequência é muito alta do material, da onda que você está incidindo no material. Então isso acontece, é claro que não vai exatamente para 0 aqui, tá? Porque tem comportamento do sigma, um pouco mais complicada a coisa, mas isso é chamado de transparência ultravioleta dos metais. Os metais começam a ficar mais transparentes. Tanto é que se você pegar casos extremos como radiação X, é radiação eletromagnética. Chapas metálicas normalmente são transparentes. Aí, para você blindar uma região do espaço de raio-x, você tem que usar, por exemplo, uma camada grossa de chumbo, que é um material específico cujas propriedades são
aquelas requeridas para você bloquear, para que ele não seja transparente ao raio-x. Ou pelo menos aquela frequência de raio-x, aquelas frequências que são normalmente utilizadas em aplicações de medicina, por exemplo. Mas essencialmente, se você não estiver indo para frequências lá do ultravioleta, do alto ultravioleta, raio-x, raio gama, está trabalhando aqui na escala das telecomunicações, ou no máximo você indo para a luz visível, ultravioleta baixo. Tá? Um material bom condutor é aquele em que você pode aproximar a situação de tal maneira que sigma dividido por ômega epsilon é muito maior do que 1. E nesse caso, esse 1 aqui e esse outro 1 que estão aqui nas fórmulas 6 e 7 não importam. E você tem o alfa igual ao beta, ou seja, a onda propaga e atenua, quase que se propaga pouquinho e atenua muito, e quase que não dá tempo nem de ela andar um comprimento de onda dentro de um bom condutor, ela já foi totalmente atenuada. Bom, então se num caso nós temos o alfa zero e o beta é a única coisa, ou muito perto de zero alfa, e o beta é a única coisa importante em curtas distâncias, que é o caso dos isolantes. E na outra situação, o alfa é igual ao beta, praticamente, que é o caso dos condutores, o que resta para os semicondutores? O que resta é, essencialmente, a situação em que o sigma é importante. Mas o alfa não é tão grande quanto o de um metal. Então você tem atenuação, você tem absorção da radiação, tem umas cargas livres lá, mas não é nem tão pouca carga livre quanto é num isolante, que idealmente não teria nenhuma carga livre, e um band gap grande. E também não é um condutor que tem na ordem de 10 elevado a 28, 10 elevado a 26 elétrons livres por metro cúbico. Você teria, então, o efeito da condutividade é tal que a onda penetra um material semicondutor, propaga uma distância razoável, vai sendo atenuada também. E quando se fala em estrutura de bandas, ou seja, band gap do material, a gente está falando em semicondutores como aqueles materiais que têm band gaps na ordem do elétron volt. Ou seja, não é nem zero, mas também não é bem maior que 3 elétron volts, seria o caso lá, limite para você considerar um semicondutor. Por exemplo, o dióxido de titânio é um material que é uma combinação do titânio com oxigênio, é um óxido, portanto, é uma cerâmica, e que é considerado, em muitas situações, um semicondutor. O band gap desse material é da ordem de 3,2, depende da forma cristalina também, mas a ordem 3,2 elétron-volts. É considerado um semicondutor para muitas aplicações. E ele pode ser ativado por luz, ou seja, você pode estudar o efeito fotocondutivo nele, aplicando radiação ultravioleta. Portanto, ele é um excelente bloqueador de ultravioleta, porque ele absorve, ele tem um band gap nessa faixa, ele absorve ultravioleta e passa a ficar mais condutor, e você tem propriedades interessantes nesse aspecto aí. Em muitos materiais semicondutores, você tem a condutividade aumentada por efeito de irradiação já no infravermelho. Tá? O band gap do silício, por exemplo, é da ordem de 1 elétron-volt. Do germânio é 0,67 elétron-volts, se eu não me engano. Acho que vai aparecer em algum momento aqui. Mas o ponto central é que quando a gente vai para semicondutores, a gente também nas propriedades de fotocondutividade tem que analisar alguns aspectos da teoria de bandas desses materiais e que vai permitir você classificar os semicondutores em de band gap direto ou de band gap indireto. Quando o band gap é direto, significa que processos intermediários não são necessários para que o material absorva a luz. O que é processo intermediário? É a luz produzir, além da transição, combinado com algumas interações, uma vibração na rede cristalina, ou seja, você tem que ter a emissão ou absorção de fônons quase que simultaneamente. A probabilidade disso acontecer é menor, então o material absorve menos luz.
Então, por exemplo, o silício é um material de band gap indireto, o germânio também, mas o arseneto de galho tem band gap direto. E para fins de uso em optoeletrônica, veja só, a estrutura de bandas do material é importante para você ter a máxima eficiência. Então, quando você quer, não quer dizer que você não possa usar silício ou combinações com outros materiais para fazer alguma coisa de optoeletrônica usando silício. Mas a questão é que existem materiais muito mais eficientes e que é a estrutura de bandas que vai ditar se o material é band gap direto ou indireto e se isso vai afetar as propriedades de fotocondutividade desse material. Tá? Mas essencialmente os semicondutores, quando você vai para infravermelho, luz visível, ultravioleta próximo, as propriedades de condução desse material são afetadas, ou seja, ele responde, ele tem uma fotocondutividade bastante pronunciada, tá? Ou relativamente pronunciada, se o band gap é indireto, menos pronunciada, mas é uma propriedade importante dos materiais semicondutores. Tá? Aspectos de temperatura e pressão afetam a propagação de ondas eletromagnéticas de forma bastante considerável em materiais semicondutores. Alguns aspectos você pode, como está dito aí, controlar através da aplicação de campos magnéticos em regime DC ou em alguma frequência particular, ou campos elétricos também. Então isso te permite, a depender do material, você criar um modulador óptico. Tá? Um modulador óptico poderia ser criado com um material cuja aplicação de campos elétricos de frequências mais baixas, que é a frequência da informação, por exemplo, é associada à banda da informação, produz certos aspectos na transmissão da luz dentro de uma certa faixa do material, que é dependente da amplitude do campo, ou seja, você vai modular a amplitude da luz que passa. E aí você tem uma série de outras possibilidades de dispositivos. É possível também manipular algumas coisas com campos magnéticos. Tá? Mas os semicondutores são aqueles em que, olha, não dá nem para ir para um extremo do condutor e não dá nem para ir para o outro extremo do isolante. Você tem uma condutividade, se você olhar para as fórmulas do sigma por ômega epsilon, um bom isolante é aquele que sigma por ômega epsilon é muito menor que 1. No outro extremo, sigma por ômega epsilon é muito maior que 1, aí é condutor. E se esse cara aqui, olha, ele não é muito menor e nem muito maior que 1, aí você estaria justificado em dizer, olha, é alguma coisa no meio do caminho. É um semicondutor, provavelmente. Bom, indo adiante, e isso aqui é bem uma introdução bem geral, nós temos os efeitos de temperatura sobre a condutividade. Existe um modelo de condutividade que é chamado modelo de Boltzmann, ou modelo de Drude-Boltzmann também, né? Que é um modelo semiclássico, é um modelo estatístico. Esse, inclusive, essa fórmula aqui está bem aqui, olha, sigma igual a nq, q quadrado tal sobre m, é uma fórmula que pode ser calculada com princípios totalmente clássicos. Tá? Então, é uma fórmula que eu posso dizer, é uma fórmula clássica, funciona bem, e ela te diz o seguinte, olha, a condutividade de um material depende do quê? E isso aqui a gente está falando de material em estado de volume, ou seja, uma quantidade macroscópica de material para que as leis da física clássica sejam aplicáveis aqui. Então ela depende da densidade de portadores de carga, ou seja, de elétrons livres, ou de buracos livres, ou de elétrons e buracos livres, aí você teria uma contribuição de elétrons mais uma contribuição de buracos aqui. Você teria que somar todos os tipos de carga que contribuem aqui. Se não tiver só um tipo, somatório sobre as cargas. Depende da carga do portador ao quadrado, mas normalmente essa é a carga do elétron em módulo ao quadrado. Então esse é um número constante da natureza. Depende da massa do portador. Aqui já é uma coisa que
Eu posso dizer entram efeitos quânticos, porque a massa não, se por exemplo o portador é elétron, não quer dizer que a massa que você coloca aqui é exatamente a massa do elétron livre no vácuo, porque o material ele introduz certos efeitos que podem ser pensados como efetivamente uma correção da massa da partícula. Então o elétron se movimentando no vácuo tem a massa que ele tem, 9,11 vezes 10 a menos 31 kg. Mas dentro do material, a massa efetiva dele pode ser diferente. E inclusive pode depender da direção. Olha, ele é mais pesado para andar numa. Pesado é um termo esquisito de dizer, né? Fisicamente não é o mais correto, mas para entendimento, né? Ele pode ser mais massivo para andar numa determinada direção do que na outra. Tá? Então aqui depende da massa do portador. Como primeira aproximação, claro, para estimar valores, você pode dizer, ó, é a massa do elétron livre que está aqui, boa. Tá? E depende de uma quantidade tal que é chamado tempo de livre caminho médio. Então a condutividade depende do quê? De ter muita carga livre, Q quadrado sobre M é uma propriedade que é a carga e massa do portador, então são propriedades intrínsecas do portador. Efeito do material entra na massa aqui, eventualmente. Densidade entra também na propriedade do material, densidade de portadores livres. E esse tal aqui, olha, quanto mais a partícula conseguir andar sem sofrer colisões, mais ela vai sendo acelerada pelo campo sem perder energia e mais velocidade ela ganha. E se a gente lembrar bem, corrente elétrica é a densidade de corrente é a densidade de portadores vezes velocidade. Se eu consigo mais velocidade, eu tenho uma maior condutividade, portanto, a corrente é maior. Então, essencialmente, esse parâmetro aqui, quanto maior é o tempo de livre caminho médio, maior é a condutividade. Tá? Agora, o que acontece? Para bons condutores, essa condutividade diminui com o inverso da temperatura. A expressão é alguma coisa assim, proporcional. Pode ter outras dependências também aí, né? Mas, essencialmente, o que a gente sabe é que num bom condutor, bom, o valor da carga está definido, o valor da massa efetiva está definido. O que eu posso mexer no material? O número de portadores livres e o tempo de livre caminho médio. Só que, se o material é um bom condutor, ele já tem esse número aqui muito elevado. A temperatura, o efeito térmico, não vai fazer com que o número de portadores livres, porque termicamente são arrancados dos níveis de caroço do átomo que compõe aquele material, ou da banda de valência um pouco mais interna, isso não vai ser significativo. Agora, o fato de a temperatura aumentar vai colocar o material em vibração. Os íons estão vibrando. O que vai acontecer? O elétron está andando, a chance dele colidir com alguém é maior. Tá? Imagine um conjunto de filas de pessoas, todas elas alinhadas em filas. Temperatura zero, está todo mundo rigidamente colocado na sua posição. E você é o elétron, você vai correr no meio de uma dessas fileiras. Você pode se meter numa dessas fileiras e correr livremente. Tá? Então, o seu tempo de livre caminho médio é grande. Imagine agora que essas pessoas que estavam alinhadas nas filas comecem a se mexer para um lado e para outro, não fiquem mais nas suas posições. E você começa a correr no meio entre duas fileiras. O que vai acontecer? Se uma pessoa se mexe e vem para o seu lado, você vai colidir com ela. É o que mais ou menos grosseiramente, numa visão clássica, está acontecendo num material bom condutor à medida que a temperatura aumenta. Começa a vibrar, os arranjos atômicos, que são as fileiras que estavam todas bem organizadas, passam a vibrar. Isso produz flutuações na densidade de cargas e o elétron vai colidir mais frequentemente. Então, qual é o efeito sobre um bom condutor da temperatura? Bom, o N não aumenta muito pouquinho, praticamente nada. Você já tem 10 na 28 por metro cúbico, 10 na 29 por metro cúbico, elétrons. Aumentar
10 na 22 que seja, não faz nem cócegas perto de 10 elevado a 29. Eu estou exagerando aqui. É um número grande, mas não faz nem cócegas em 10 elevado a 29. Agora, o tempo de livre caminho médio diminui drasticamente, ou começa a diminuir muito, e aí você vai ter esse efeito danoso para a condutividade de um bom condutor, ou seja, aumenta a temperatura, diminui a condutividade. Já para um semicondutor, acontece o efeito inverso, que já não tem carga livre. Então, tempo de livre caminho médio, aumentando a temperatura, pode aumentar um pouco, diminuir um pouco, melhor dizendo. Mas não tem elétron, então o que adianta o livre caminho médio ser infinito, se não tem N, se não tem carga livre? Tá? Ao passo que, se você aumentar a temperatura, o que vai acontecer? Alguns elétrons, daqueles que estavam lá na banda de valência, passam a ter, por efeito térmico, energias apreciáveis a ponto de saltar para a banda de condução. E isso faz com que você tenha elétrons agora na banda de condução e buracos na banda de valência, o que então aumenta a condutividade, porque você está aumentando N. Então, num bom condutor, você diminui o tal sem fazer cócegas no N, e num bom semicondutor, você mexe nisso aqui, mas não é apreciável. O efeito não é apreciável quando comparado ao mexer na densidade de portadores, que é significativamente alta. Tá? Então, essa é a questão em relação aos semicondutores. Né? Um semicondutor é aquele que tem a condutividade aumentando com o aumento da temperatura, porque o efeito térmico, as vibrações, fazem com que o material, por conta dessas vibrações, o material produza excitações de elétrons para a banda de condução. E esse número é apreciável quando comparado à temperatura zero. Tá? Outra coisa muito importante de um semicondutor, que eu até já tinha mencionado brevemente, é a dopagem. Tá? Então, um semicondutor, quando ele está altamente puro, em um alto grau de pureza, ele é dito intrínseco. É um semicondutor intrínseco, ele está puro. Existem vários graus de pureza, tá? O grau de pureza eletrônico é o necessário para fazer dispositivos, mas existe o grau chamado grau solar, que te permite fazer células solares, e não precisa ser tão puro quanto um grau eletrônico. E existe ainda o grau metalúrgico, que é para você fazer ligas metálicas, colocando materiais, por exemplo, silício em aço. O grau metalúrgico de pureza do silício é menor do que o grau solar. E o grau solar é menor do que o grau eletrônico. Mas se ele estiver num alto grau de pureza, o material é dito intrínseco. Então é o 99,999 vários noves ali por cento de pureza, grau eletrônico. E em linhas gerais, o processo de dopagem consiste em substituir alguns átomos do material intrínseco por outros, por chamadas assim impurezas substitucionais. Você vai tirar alguns átomos do material que estava puro e vai colocar, a cada tantos átomos, você vai colocar um diferente lá. Tá? Aí você já vai para um material denominado material extrínseco. Ele não é mais intrínseco, ele não está mais puro, porque você colocou impurezas. Impurezas essas de natureza substitucionais. Um material semicondutor que está numa dopagem intermediária, ele vai ter a cada milhão de átomos do semicondutor original alguns átomos da impureza. Então a dopagem se dá em partes por milhão. Veja só, que você trocar a cada 1 milhão de átomos de silício, 1 ou 2 ou 10 que seja átomos de silício por átomos de alumínio, por exemplo, para fins mecânicos, etc., muitas vezes não faz diferença nenhuma. Mas do ponto de vista eletrônico, isso afeta de maneira
fundamental às propriedades de transporte do semicondutor, no caso ali do silício. Tá? Existem dois tipos de impurezas, essencialmente, as impurezas do tipo P, são as chamadas aceitadoras, elas criam vacâncias no material, onde os elétrons do material podem ir ocupar aquele lugar e aí deixa uma outra vacância aonde tinha o elétron, porque esse elétron migrou para a impureza. Tá? Então, o transporte de carga será pela migração das vacâncias, ou seja, das lacunas. E esse material é chamado material do tipo P, porque efetivamente o transporte se dá como se a carga do portador fosse positiva. E por outro lado, existem as impurezas do tipo N, onde você acrescenta alguns elétrons, essas impurezas doam elétrons para a banda de condução do silício, ou do semicondutor em questão, tá? Germânio, seja lá o que for. Então, o tipo P coloca lacunas, o portador aumenta a condutividade por inclusão de portadores de carga positiva, enquanto que a impureza do tipo N é aquela que vai te produzir um acréscimo no número de elétrons. Tipicamente, se a temperatura estiver muito baixa, perto do 0 Kelvin, aquele elétron da impureza do tipo N, por exemplo, um átomo de fósforo dentro do silício, aquele elétron está perto do fósforo. É a atração coulombiana, carga positiva do íon, do fósforo, com aquele elétron. Mas com um pouquinho de temperatura que você dê, esse elétron se desprende daquele fósforo e vai andar pela banda que era originária do silício. Ela vai para os átomos de silício. Então, basicamente, você vai ter um aumento da condutividade aí. Então, a concentração de impurezas é que permite controlar a condutividade. Eu coloco 10 partes por milhão, eu vou ter mais condutividade por efeito da impureza do que uma parte por milhão. E se eu colocar 100 partes por milhão, eu vou ter mais condutividade do que com 10 partes por milhão, por óbvio. Então, condutividade é governada pelo aumento na concentração de impurezas. Então, se você dopar demais também o material, você vai ter o que é chamado de semicondutor degenerado, onde ele passa a se comportar mesmo como um condutor. Ele nem é mais um semicondutor. Foi muito dopado, tem muita agora carga livre que veio da impureza, por efeito da impureza no material, ele passa a se comportar como se fosse um condutor. Existe uma lei que é chamada lei de ação de massas, que a gente vai ver em maiores detalhes depois, mas ela diz que o produto de impureza, aliás, o produto de elétrons livres, denotado pela letra N aqui, a concentração de elétrons no material vezes as lacunas do material é igual a uma constante, normalmente chamada de densidade intrínseca ao quadrado. Então note que se você não colocou impureza nenhuma, para ter um elétron na banda de condução tem que ter uma lacuna na banda de valência. Então no material intrínseco, o Ni é igual ao Pi. Tem tantos elétrons quanto lacunas, por isso Ni quadrado. Se você acrescenta elétrons no material, essa lei de ação de massas te diz, olha, isso aqui, esse produto é uma constante. Então, naturalmente, colocou muito elétron, o quanto tinha de lacuna no material vai se reduzir de tal maneira ao produto ser uma constante. Né? Ou seja, P é igual a um número constante, é uma constante do material ao quadrado dividido por N. Se colocou muito N, diminui o P. Um é o inverso do outro, no fim das contas. E é natural pensar assim, olha, tinha 10 lacunas e 10 elétrons no material intrínseco. Você colocou 100 elétrons de impureza lá. 10 desses elétrons podem ocupar essas lacunas. Ou 9, sei lá, porque agora tem muito elétron. A probabilidade de encontrar uma dessas lacunas e recombinar é grande, vai diminuir o número de lacunas. Né? Ou de buracos, como você preferir chamar. Então aqui nós temos uma curva típica, né? Aqui é inverso de temperatura, então nesse gráfico, se você olhar bem, T tender a infinito significa, aliás, 1 sobre T tender a infinito significa a temperatura tender a zero. Então aqui é muito gelado, é temperaturas próximas de 0 Kelvin, e aqui é material com temperaturas muito altas. Vejam só que aqui está por centímetro cúbico, então se você quiser por metro cúbico, você multiplica por 10 elevado a sexta.
e é a densidade de portadores. Aqui eu estou colocando como se fosse um material semicondutor dopado tipo N. Tá? Mas o tipo P é só trocar a letra aqui, o comportamento é exatamente o mesmo. É essencialmente o mesmo, melhor dizendo. Você tem uma região de congelamento, aqui é o freeze out do material, que é o que acontece quando a temperatura é baixa o suficiente para que a atração coulombiana entre o íon que você colocou lá, no caso do exemplo que eu falei, o fósforo. Se você arrancar o elétron desse fósforo, lembrem, o fósforo tem 5 elétrons, o silício tem 4. Então, para formar ligações covalentes, o fósforo com o silício sobra um elétron. Só que aí o fósforo vai ficar positivamente carregado, ele é um íon do tipo P, ele é um íon positivo, melhor dizendo. E o elétron é que vai ficar livre. O íon de fósforo fica preso na rede, ele não consegue andar, por isso ele não contribui para a condutividade. Lembre, no final das contas, tudo é eletricamente neutro. Né? Mas alguém se move e alguém não. Os íons, que são os átomos desprovidos de um elétron ou ganhando um elétron a mais, eventualmente, eles são pesados, eles ficam presos ali. Quem se mexe são os elétrons ou as lacunas. Então pense o seguinte, tá? O que é essa região do freeze out? Você colocou lá dentro do silício um átomo de fósforo. Esse átomo de fósforo ele tem 5 elétrons de valência, ele vai formar ligações covalentes, vai sobrar um elétron, e se a temperatura for baixa, a atração coulombiana entre este fósforo com os 4 elétrons que estão compartilhando ligações com o silício é um íon positivo, e esse elétron adicional que ele tem é o que dá neutralidade a ele, átomo original. Então esse elétron está preso de forma coulombiana, eletrostática esse cara. Mas se você... E ele está fracamente ligado ali. Ele não é tão mais necessário para nenhum dos constituintes ali para formar aquela regra do octeto. Mas, se você começa a aumentar a temperatura, o que acontece? Esse cara se desprende. Ele não, a temperatura é capaz de vencer, a energia térmica entregue é capaz de vencer a energia coulombiana e ele se libera. Na hora que ele se liberou por efeito térmico, por um longo range de temperaturas, esses elétrons que foram liberados pelo fósforo, no exemplo que eu dei aqui, é que são os que governam de fato a condutividade do material. E aí você está dizendo, olha, aqui é o regime extrínseco. Digamos que você colocou uma impureza por uma parte por milhão, 2 partes por milhão. Aí vai te dar, sei lá, esse número, um número aqui, que é a condutividade extrínseca, governada pelo número de impurezas que você colocou lá, partes por milhão. Mas se você aumentar mais e mais e mais a temperatura, o extrínseco tem um número finito de átomos de fósforo que doaram seus elétrons para a banda de condução do silício. A partir de um certo ponto, como tem muito silício e a temperatura ficou alta o suficiente, o próprio silício começa a entregar seus elétrons de valência para a banda de condução, e aí você vai ter lacunas também sendo criadas, e aí o material volta a ser intrínseco, porque aí a massa de átomos de silício é muito maior do que a impureza. Então chega um ponto que o material não é mais afetado pela impureza. É uma temperatura alta o suficiente para permitir que o número de pares elétron-buraco criados por temperatura seja muito maior do que o número de elétrons doado pela impureza, no caso da dopagem tipo N. Se fosse outro caso, seriam buracos inseridos por uma dopagem tipo P. Mas esse é o comportamento típico de um semicondutor. Então, aumentar a temperatura aumenta a condutividade, só que você vai ter uma região de congelamento da impureza, uma região extrínseca, onde é dominada pela impureza, e depois volta para o regime intrínseco, que é quando a temperatura é capaz de produzir mais pares elétron-lacuna do que tem de elétrons doados pelo material do tipo P, ou se fosse dopagem, pelo material tipo N, desculpa, ou se fosse dopagem tipo P, buracos inseridos pelo material.
Bom, dito isso, como é que se dá a corrente num condutor? Então, a corrente num condutor, normalmente você tem cargas positivas, são os íons da rede cristalina, esses positivos aqui são os íons da rede cristalina. Você aplica um campo elétrico aqui nesta orientação, para a direita da tela, esse campo elétrico foi aplicado. O que acontece? Esses caras, eles estão muito presos, os positivos, e aí quem vai andar é o elétron, que vai andar no sentido contrário do campo. Então veja, o elétron andando para trás, é a corrente, no sentido convencionado, andando nesse sentido aqui, né? Sentido da esquerda para a direita, né? Mas é o elétron que está em movimento. Aliás, existem alguns materiais condutores em que a contribuição de buracos é importante. Por exemplo, o alumínio tem um sinal Hall positivo, que denota que o portador seria positivo, né? Mas, tipicamente, nos materiais condutores, o elétron em movimento na banda de condução é isso que vai produzir o movimento e a corrente elétrica. Note o seguinte, tá? A carga é negativa, a massa é a massa do elétron, a carga do íon é Z, que é o número atômico vezes a carga do elétron em módulo, né? Então é uma carga positiva, só que a massa do íon é maior do que 1.800 vezes a massa dos elétrons, bem maior em geral, né? Se você pegar um metal, você tem um núcleo que são muitos prótons e muitos nêutrons. O próton ou o nêutron tem praticamente a mesma massa e um próton tem 1.800 vezes a massa de um elétron. Então a massa do íon é pelo menos 1.800 vezes maior que a massa do elétron, isso se a gente estivesse falando do hidrogênio. Para qualquer outro material, por exemplo, o silício, o número de massa é 28, então 28 vezes 1.800 vezes a massa, né? Mas qualquer outro elemento que você queira aí, metálico, você vai ter pelo menos um fator de 3 ordens de grandeza, ou 4 ordens de grandeza, a depender do elemento. Então veja só, esse campo elétrico que foi aplicado aqui, ó, ele produz força nos íons, tentando empurrar o íon para a direita? Sim. Só que qual é a aceleração que você vai ter? Comparada com a aceleração no elétron, né? Lembre, é massa vezes aceleração. Então, para o elétron, massa pequenininha, aceleração grande. Para o íon, massa grande, aceleração desprezível. É por isso que quem se mexe aqui, não que os íons não se mexam com a presença do campo elétrico, mas quem se mexe normalmente é o elétron que está livre para se mover no material e vai ser acelerado porque a massa dele é pequena. Então, a força sendo a mesma, que é carga vezes campo, você vai ter a aceleração sobre os elétrons muito maior do que a aceleração sobre os íons. Claro que tem o fator de número de carga aqui, né, o número atômico, Z, mas o Z do material aqui não compensa esse fator de 1.800 vezes que está aqui, pelo menos 1.800 vezes. E ainda tem os nêutrons lá dentro que contribuem com a massa, mas não contribuem com carga. Então, naturalmente, você vai ter esse efeito. É claro que o elétron ele é acelerado, ele tem um livre caminho médio que é dado por aquele parâmetro tal, que aparecia lá na fórmula de Boltzmann, só que ele colide, e aí ele perde essa energia, essa velocidade que ele tinha, e começa tudo de novo. Ele começa a se acelerar. Então existe uma média, que é chamada corrente de deriva dos elétrons, e é esta velocidade de deriva, é esta propriedade de movimento médio que a condutividade mede, no fim das contas. Ao passo que em um semicondutor, por exemplo, se você colocar uma dopagem do tipo N, é o caso do fósforo aqui, né? Você vai ter silício, 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 a impureza está aqui, é um fósforo. Tem 5 elétrons, um ficou sobrando nas ligações covalentes que esse cara faz porque ele é uma impureza substitucional. O que esse elétron vai fazer? Ganhou um pouquinho de energia térmica, beleza, ele se desprende e começa a andar pelas bandas mais altas de energia do silício, ou seja, a banda de condução do material que era intrínseco, já tinha essa banda, ele começa a andar lá dentro. E aí, na dopagem do tipo N, o elétron é o cara que se movimenta.
conforme o que se espera de um elétron, ou seja, campo elétrico apontando para a direita, o elétron vai para a esquerda e a corrente, claro, para a direita. Ao passo que numa dopagem tipo P, poderia colocar o alumínio no lugar de um átomo de silício. O alumínio tem 3 elétrons lá na última camada. Olha, faltou uma ligação. Porque o alumínio só tem 3, precisa de mais um. O que acontece? Eventualmente, com energia térmica de ativação, né, porque naturalmente que os elétrons eles vão preferir talvez ficar perto do silício. Em temperaturas muito baixas, o alumínio vai ficar eletricamente neutro, mas se você der um pouco de temperatura, esse cara ele vai e ocupa esse orbital do alumínio. Esse, por exemplo, ocupa, ou esse aqui no exemplo aqui, tá? Esse elétron que estava aqui, ele ocupa o orbital do alumínio, ele é aprisionado no alumínio e deixou, opa, uma vacância aqui. O buraco ficou aqui. Aí esse elétron, outro vizinho, pode pensar, eu vou pular para lá, ele pula, e a vacância então está indo para lá. O que significa, olha, se o elétron pula para cá e a vacância foi para lá, e agora essa vacância pode andar nos próprios átomos de silício, olha, a corrente elétrica está indo no sentido do campo aplicado. Ou seja, esse cara está introduzindo uma carga efetivamente positiva no transporte. Tá? Bom, essa é a diferença essencial. No material intrínseco, o efeito térmico faz com que um elétron do próprio silício vá para uma banda de condução, comece a andar pelo material, deixando uma lacuna que também pode se deslocar pelo material. E aí você vai ter elétrons e lacunas contribuindo para o transporte no material intrínseco. Com a dopagem você define, olha, eu quero mais elétrons ou mais lacunas. E a dopagem define isso. Tá? Mas no intrínseco os dois contribuem. Diferente de um metal em que apenas um tipo de portador está lá presente, normalmente. Quando você tem, isso é importante, a gente vai falar mais tarde, mas quando você tem uma dopagem do tipo N, o elétron é chamado de portador majoritário, porque tem mais elétron. Mas não quer dizer que não tenha algumas lacunas. Ao passo que quando a dopagem é do tipo P, é mais lacuna. Então a lacuna é chamada de portador majoritário. Então, na dopagem tipo N, o elétron é o portador majoritário e a lacuna é o portador minoritário. Na dopagem tipo P, é o contrário, a lacuna é majoritária e o elétron é minoritário. Bom, aqui é um overview geral, pretendo passar rapidamente aqui, só para a gente ter uma ideia dos principais materiais semicondutores. O silício é o principal deles. Um ponto importante é que o silício é o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre, ele representa 28% do total da crosta, estamos falando da crosta terrestre, não da atmosfera nem de outra coisa, é da crosta ali. Tem muita areia, muitos silicatos, então areia, quartzo, né, o SiO2 principalmente. E aí se você perguntar, mas qual é o primeiro elemento mais abundante? A resposta é, na crosta terrestre é o oxigênio. Porque o oxigênio forma óxidos aos borbotões, aos montes, né? Tanto com o silício, que é o segundo mais abundante, você tem muita areia e quartzo, vidros em geral, quanto cerâmicas ou óxidos metálicos, né? Os óxidos de ferro, óxidos de alumínio, de cobre, do que você quiser pensar tem óxido. E o óxido significa, tem oxigênio. Então só aqui, ó, na sílica, você tem 2 átomos de oxigênio e um de silício. Então o oxigênio ele é o mais abundante, porque ele está presente na multitude de óxidos que você tem na superfície terrestre. Mas o silício é o segundo. E daí o porquê ele ser, já que ele é um semicondutor, ele ser o carro-chefe da eletrônica. É o que mais tem. É o mais fácil de extrair. Né? Em seguida vem o germânio em termos de aplicações de uso. Né? E o arseneto de galho também. Mas o silício, certamente, disparado, ele é o carro-chefe por causa da abundância. Tá? Bandgap 1.11 eletronvolts, índice de refração 3,50. Aliás, é uma propriedade característica de semicondutores. O índice de refração fica nessa faixa, de
3 a 5, 10 talvez, e o epsilon relativo, se você desprezar perdas, o epsilon relativo é o quadrado do índice de refração de semicondutores, é aí, entre 10 e 100. Essa é a escala de valores que você vai ter para o epsilon, para a permissividade elétrica relativa. Esse número aqui medido, claro, a 1,5 micrômetros, que é uma janela ótica de aplicação em comunicações óticas, por exemplo, e que, naturalmente, se mudar a frequência, isso muda, esses números mudam, mas a escala não muda tanto assim. A condutividade elétrica intrínseca do silício é 10 a menos 3 siemens por metro, claro que com a dopagem, só a temperatura ambiente, claro que com dopagem esse número muda. A reação de extração é essencialmente adicionar carbono, né? Então a 1900 graus você tem forno de arco elétrico, eletrodos de carbono, SiO2 é a sílica com carbono, reage, sobra silício e gás carbônico. O número do isótopo mais comum, o número de massa, é 28. Significa que o silício tem 14 prótons e 14 nêutrons lá dentro. É 92% de abundância. Depois tem outros isótopos, é claro. Número atômico 14, e metade da massa é de nêutrons, a outra metade de prótons, que te dá o número atômico, naturalmente. Então tem 14 prótons, 14 elétrons que se distribuem nesta configuração aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, ou seja, a camada 3 é a camada de valência, ela termina em 4 elétrons lá. É claro que esses sp aqui, que vem dos orbitais eletrônicos do átomo, na hora de formar o sólido, eles hibridizam, eles se misturam, e aí você tem uma camada 3 hibridizada. A hibridização é do tipo sp3, e ele vai formar um sólido muito parecido com o diamante. Já o germânio, praticamente tudo igual, assim, em termos de configuração, só que ao invés de terminar na camada 3, ele vai para a camada 4. Ó, camada final 4s2, 4p2, ou seja, s2p2. É ns2np2, que hibridiza também na forma da configuração sp3, que vai formar algo parecido com o diamante também, né? Eu falei diamante para o silício, eu espero, e é a forma diamante, né? Você tem a configuração, estruturalmente falando, é a forma diamante, né? No germânio cristalino, no silício cristalino e assim vai. Só que a condutividade do germânio intrínseco é bem maior do que do silício, tá? Então ele já tem parte de uma condutividade maior, 1 siemens por metro. O band gap é menor, o índice de refração um pouco maior nessa mesma 1,5 micrômetros que está aqui, né? É mais raro do que o silício, mas ele naturalmente permite dopagem de fibra óptica, permite uma série de propriedades importantes para dispositivos de micro-ondas, transistores de micro-ondas, que são mais rápidos e tudo mais. Você tem essa importância do germânio. A outra coisa interessante é que a extração é mais complicada, porque você tem menos, a proporção é 1,6 parte por milhão, compare com 28% da crosta, né, do silício, é 1,6 parte por milhão, no caso do germânio. O número de massa é bem maior, 74, tem mais isótopos aqui, 74, 72, 70, mais ou menos na mesma proporção. O número atômico é 32, ou seja, tem 32 elétrons, mas ele termina sempre naquela configuração tradicional SP, que vai formar a hibridização SP3 para você ter a estrutura na forma diamante. Então, essa estrutura aqui, mais ou menos, essa é a figura, onde você tem, imagine o seguinte, olha, isso aqui ó, é um cubo, e você tem considerando um vértice desse cubo, você tem uma pirâmide tetraédrica formada por um átomo no vértice, um naquela face que está aqui, outro na face da frente, outro na face de cima, e o centro dessa pirâmide, né, se você ligar os pontos, ó, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, forma uma pirâmide tetraédrica. O centro do tetraedro está ocupado por um átomo de carbono também. Esse átomo de carbono aqui, ele está a 1/4 da diagonal do cubo. Então, o tamanho da diagonal do cubo vai desse vértice até aquele lá embaixo, que tem outro átomo de carbono. Mas esse cara que está no meio dessa pirâmidezinha aqui,
ele está a 1/4 da diagonal. E é claro, você tem, no fim das contas, outra forma de você pensar é que você tem um cubo de face centrada, ou seja, tem átomos de silício, no caso, ou de carbono, se fosse diamante, ou de germânio, se for o germânio, cristalino, tá? Germânio, silício, carbono, cristalinos é essa estrutura. Você tem átomos do elemento nos vértices do cubo, um em cada face, e aí pega um cubo igualzinho, face centrada, desloca 1/4 da diagonal, vai ter um átomo aqui, um lá no outro, e assim vai para formar um outro face centrada, tá certo? Um outro cubo de face centrada. Então esse cara, por exemplo, aqui, ó, tá na face desse outro cubo que vai se formar aqui. Então essa é a estrutura chamada estrutura diamante. A hibridização é sp3, e aí você tem 4 orbitais distintos da chamada hibridização sp3, onde você mistura um orbital s com 3 orbitais do tipo p, é o px, o py e o pz, e o s, que é esférico. Você mistura esses orbitais, você vai formar 4 orbitais da mistura, esses 4 orbitais são direcionais, e aí um carbono liga com outros 4. É comum a gente desenhar a estrutura de semicondutores num plano e aí colocar um silício e colocar 4 pertinho, planificado, mas no mundo real a estrutura é tridimensional e o carbono é esse cara, por exemplo, que está no centro de uma pirâmide tetraédrica, ele tem os vértices da pirâmide como os seus vizinhos, ele vai formar ligações com esses caras aí. E esses orbitais que apontam para esse vértice, ou para aquela face, ou para esta face aqui, ou para aquela face de cima, esses orbitais eles provêm das hibridizações do tipo sp3. Tá? Outros semicondutores possíveis são blendas e alóis, para motivos. Melhorar características de condutividade, mudar o band gap, para fazer dispositivos que são mais aplicados em optoeletrônica para que tenha band gap direto, em contrapartida do germânio e do silício, que são de band gap indireto, para variar espectro de emissão e absorção em lasers, LEDs, fotodetectores, e, claro, para você colocar propriedades magnéticas, talvez com uso em spintrônica, ou para você ter alguma característica de operação em temperaturas diferentes, hoje principalmente com exploração espacial, etc. Então você tem essas coisas. Principais combinações são o próprio grupo A, você tem a galena, que é uma das primeiros semicondutores, pedra de galena, né, o chumbo e o enxofre, é um semicondutor que é uma mescla. O próprio carbeto de silício, que é o silício carbono, o silício germânio, então melhora as propriedades de condução do silício por adição do germânio. E aí você pode obter eventualmente um band gap direto nas estruturas, são chamadas de superlétices, são redes de variação de materiais aí. Combinações da família 3 e 5, então arseneto de galho, mas você tem o antimoneto de índio, o antimoneto de galho, então é um elemento da família 3 com um da família 5, ou 2 e 6, seleneto de cádmio, sulfeto de cádmio, seleneto de zinco, e aí vai, então você vai ter optoeletrônica muito importante aqui, assim como esta aqui, esta combinação. E aí tem outras possibilidades, 1 e 7, 1 e 6, e assim vai, né? Você pode ter sistemas nanoestruturados com comportamento semicondutor. Você pode fazer blenda ou alói, é uma mistura de materiais. Né? Então você mistura materiais de tal maneira a encontrar um material composto que tem propriedades que você deseja. Tá? O arseneto de galho é o mais comum deles, ele tem 1,4 de band gap aproximadamente, um pouco maior tanto do que do silício quanto do germânio, mas a vantagem é que o band gap é direto, então ele pode ser aplicado em optoeletrônica mais facilmente.
quase as mesmas características no restante, ele tem excelentes propriedades para micro-ondas, para fazer transistores de micro-ondas de altas frequências, ele vai tranquilamente até 250 GHz. Ele não é tão sensível quanto o silício em questões relativas à temperatura, resistente a danos por irradiação e tudo mais, né? E a estrutura típica, por exemplo, desses mesclas dos elementos tipo 3 com família 5, família 3 e família 5, é o que é chamado blenda de zinco. Tá? É a mesma estrutura do diamante, só que é alternado. Então, por exemplo, aqui, ó, em vez de ter tudo silício, 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 ou carbono, 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 ou germânio, germânio, tudo o mesmo, aqui não, aqui você tem arsênio, é o cara que está no centro da pirâmide, nessa pirâmide tetraédrica aqui, e os caras que formam os vértices da pirâmide são o galho, e vice-versa, né? Porque se você pegar para o outro cara, vai ser a mesma coisa, só que com o papel trocado. Então, um arsênio vai ter 4 vizinhos galho e vice-versa, então você vai ter essa estrutura de arseneto de galho, né? São duas FCCs, ou seja, redes cúbicas de face centrada, o Face Centered Cubic, interpenetrantes, é a mesma história do outro lá, duas redes cúbicas de face centrada, só que lá no caso as duas redes são formadas pelo mesmo átomo, seja silício, seja germânio e tal. Na blenda do arseneto de galho, uma cúbica de face centrada é o arsênio e a outra, que aqui, digamos, seja os átomos mais em azul ou cinza aqui, né? Seria o galho. Então você tem a mesma ideia, tá? Essa aqui, ó, os átomos em amarelinho arsênio, um quarto da diagonal galho, e aí você tem uma outra rede, é um outro cubo formado por esses átomos aqui, cúbico face centrado. Então esse cara está no vértice, esse está numa face, está no meio da face, vai ter um outro no vértice aqui, um outro lá no fundo, e assim vai. Bom, novamente aqui também a hibridização sp3, o ângulo formado aqui pelas ligações é um ângulo muito específico, da ordem de 109 graus. Isso vem tudo da geometria da pirâmide tetraédrica e tudo mais. E essa estrutura vem dos tipos de orbitais que compõem as ligações. Então vem lá, no fim das contas, da mecânica quântica. Era isso para a introdução. As próximas etapas envolvem um overview e uma introdução, pelo menos, um curso rápido, digamos assim, de mecânica quântica, sem a qual a gente não consegue entender com profundidade a física dos semicondutores. Bom, então, de parte de introdução, era isso. Até a próxima, pessoal. E a essência é essa, então, né? Nós temos que justamente agora estudar um pouquinho de mecânica quântica para começar a entender como é que acontece a formação das bandas de energia do material, que é o ponto principal, da onde que viria então essa ideia de massa efetiva e aí começar a entender um pouquinho da estrutura ou de como se forma um material semicondutor. É um tópico muito longo, muito extenso em geral, mas é claro que a gente pode tentar de uma maneira o mais sucinta possível, mas sem perdas de informação, trazer todas essas questões da mecânica quântica. Então, os próximos capítulos dessa jornada tratam da mecânica quântica, é claro, sempre pensando um pouquinho mais no que seria aplicado para semicondutores. Até a próxima.